Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio de homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me, a minha alma, da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Meus amados irmãos, quando nós paramos para refletir acerca do amor livre de deformações expresso por pais aos seus filhos, nós ficamos impressionados com as incontáveis histórias que temos no nosso mundo e ao longo da história. Com algumas exceções, as exceções, entre essas exceções está o amor dos pais pelos seus filhos, bem expresso. Com algumas exceções, o nosso mundo é marcado pela indiferença, pelo individualismo e pelo egocentrismo. Na cultura brasileira, além do jeitinho, que na minha opinião é algo carnal e diabólico, na cultura brasileira nós temos aquela questão de sempre levar vantagem, de sair de uma determinada situação levando vantagem, algum tipo de vantagem. Então a nossa sociedade é marcada por isso, pela indiferença, individualismo e egocentrismo. Mas quando pensamos no trato que os pais têm com os seus filhos, nós ficamos impressionados com as centelhas de amor de Deus por meio da graça comum. Normalmente os pais estão muito preocupados com a educação, com o bem-estar, com o sucesso, com o namoro, noivado, casamento, roupas, condições de moradia, alimentação e ocupação profissional de seus filhos. É isso que é esperado dos pais. Investem tempo, algo que eu estou sabendo agora o que é, o investir tempo na criação de filhos. Investem dinheiro para que eles sejam bem assistidos e tenham êxito na vida. Um pai ou uma mãe que verdadeiramente ama seu filho quer o bem deles e não vai medir esforços para que eles cheguem a esse patamar. Os pais sabem, têm consciência que não obterão retorno financeiro pelo investimento em seus filhos. Eles sabem disso. Filho não gera lucro.
E eu já relatei aos irmãos que eu conversava com um presbítero, isso há mais de 10 anos atrás, e ele havia calculado quanto que seu filho havia custado até os 10 anos, cerca de R$1 milhão naquele tempo. Muito dinheiro. Os pais sabem que não vão obter retorno financeiro, lucro. Mas quando as coisas não saem como os pais planejaram, ou se seus filhos não correspondem exatamente às suas expectativas e investimentos, os filhos continuam sendo seus filhos. Isso não vai ser mudado por um desencaminhamento que eles tenham na vida, por uma falta de sucesso a seu modo de ver que eles tenham na vida. Eles continuarão sendo seus filhos e nada e ninguém poderá mudar isso. Os pais estão ligados aos seus filhos para todos sempre. Aconteça o que acontecer. Os nossos pais nos amam, não apenas por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos fracassos. Eles continuam nos amando. Ainda que um pai ou uma mãe venham a desamparar os seus filhos, a palavra do Senhor, quando o escritor sacro se vira para o Senhor, o salmista diz: olha, ainda que meu pai ou minha mãe venham me desamparar, o Senhor me acolherá. E aí, pode passar para as próximas telas aí, por favor. Independente, irmãos, do que nos ocorra, nós servimos a um Deus que nos ama. Esse Salmo 22 é um salmo riquíssimo, um salmo messiânico, e nós vamos extrair algumas lições nessa manhã, tendo como tema isso. Independente do que nos ocorra, do que nos suceda nesse mundo, de bom ou de ruim, especialmente de ruim, nós servimos a um Deus que nos ama. É o que Romanos 8:28 expressa muito bem. Esse texto expressa algumas necessidades que temos diante dessas situações que nos causam confusão, minimamente falando. A primeira necessidade que temos, pode passar, é a necessidade de oração em momentos de aflição. A necessidade de oração em momentos de aflição. Versos 1 ao 5 está bem expresso isso daí. É um salmo escrito por Davi, e Davi retrata de uma forma muito perfeita os sofrimentos de Cristo pregado naquela cruz maldita. O sofrimento descrito aqui não corresponde ao sofrimento de um homem enfermo em seu leito, nem ao sofrimento de um soldado em batalha, vendo os horrores da guerra, os horrores da vida, as injustiças do mundo. É a descrição de um criminoso sendo executado. O salmo todo vai falar acerca disso. O desprezo, o abandono, o desejo que morra, o bem feito, bem feito, bem feito, está permeando todas as linhas deste salmo. Este salmo é denominado de salmo messiânico. Há várias referências a este salmo nos evangelhos, bem como na epístola aos Hebreus. Definitivamente, Davi, além de rei, foi profeta, pois escreveu sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nas suas poesias. O salmo é dividido em duas partes. A primeira delas concentra-se na oração, no sofrimento que nos remete à cruz. A segunda anuncia a ressurreição e expressa louvores para a glória de Deus. A segunda nós vamos ver à noite. Fala-nos acerca do sofrimento e da glória do Messias, de Cristo. As primeiras palavras deste salmo nos transportam diretamente ao Calvário. A primeira frase, na verdade, é uma das 7 frases da cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani. É o que está ali no Novo Testamento. Então, expressa exatamente as primeiras palavras, nos transportam para o Calvário. Mateus 27:45 e Marcos 15:34 estão exatamente expressas estas palavras. O que Jesus está dizendo aí é
que ele não estava só. Aliás, antes dessas palavras, João 16:32, Jesus disse que não estava só, que o Pai estava com ele. Mas nesse momento em que ele é suspenso naquela cruz, ele clama em alta voz: Deus meu, por que me desamparou? Na cruz, Cristo se fez pecado, ele enfermou, ele se fez maldição, ele morreu a nossa morte, de alguma forma inexplicável, experimentou aquilo que os pecadores condenados vivenciariam quando de fato seriam banidos da face do Senhor, ou vão vivenciar quando de fato serão banidos da face do Senhor, da face misericordiosa do Senhor. Cristo experimentou as garras do inferno naquela tarde trevosa. Mas ao clamar, tanto Davi quanto o Senhor Jesus disseram: Deus meu. Verso 1, verso 2 e o verso 10. Expressão que ocorre aí 4 vezes ao longo desses textos que lemos. Isso implica diretamente em um relacionamento pessoal com Deus. Ele é o meu Deus, Deus meu, o Deus que me salva, o Deus que se compadece de mim, o Deus que se compadece das minhas fraquezas, o Deus que não está alienado ao meu sofrimento. O fato é que o salmista mistura consolos com as suas reclamações. Ele diz: Deus meu, eu sei que o Senhor está aqui, mas está doendo, está difícil. Cristo, irmãos, chorou aquela noite que antecedeu a sua morte, sentindo a angústia da cruz. E ele chorou no dia da sua morte. Ele ofereceu um choro forte e lágrimas para aquele que era capaz de salvá-lo. Cristo teve seus momentos de orações. Se Cristo teve os seus momentos de orações, quanto mais nós outros. Como que nós precisamos desses momentos de orações? Sejam momentos de deleite, sejam momentos em que derramamos perante o Senhor a nossa queixa. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm buscado muito terapia, e boa base das terapias é ouvir aqueles que estão sofrendo, é ouvir acerca da sua dor. O nosso maior psicólogo, eu não gosto nem de usar essa palavra, eu não sei se isso é uma ofensa a Deus, mas no sentido de ouvir, é Deus. O crente precisa orar mais a Deus, buscar mais a Deus, contar mais para Deus. O psicólogo não te conhece. Ele não sabe o que está no seu coração. Ele não sabe de todos os seus pensamentos. Deus conhece, Deus sabe, Deus te fez. Deus sabe dos seus limites. Muitas vezes nós não precisamos de um divã de consultório psicológico. Nós precisamos primar mais. A nossa maior necessidade é orar, é buscar a Deus. Quantos de nós de fato oramos no momento da aflição? No momento da aflição, eu falo na condição de homem, eu tento resolver. Se o pneu do carro fura, eu não vou fazer uma oração: Senhor, manda um anjo para encher o pneu, ou trocar o pneu para ver. Não, eu desço do carro, vejo como é que está a situação do step e vou trocar o pneu. Mas há certas aflições que nós precisamos orar. Precisamos parar e colocar diante do Senhor para que Ele nos dê forças e para que Ele nos dê inteligência para sair daquela situação de aperto. No caso de Cristo, não tinha como sair. Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Cristo foi encorajado de tal maneira naquela madrugada que quando seus algozes vieram para buscá-lo, ele não se escondeu. Ele acordou os que estavam dormindo. Olha, vamos acordar porque o pessoal está se aproximando. Ele espontaneamente se entregou. E foi até as últimas consequências por amor a nós. Tendemos a ficar amargurados, fazer justiça com as próprias mãos, procurar um médico, tentar resolver a situação de acordo com a nossa inteligência, com a nossa genialidade, mas há momento em que precisamos apenas
apenas, irmãos, nos colocar em oração diante de Deus. Há situações que não há nada a fazer. Numa situação de pandemia, o que temos a fazer? Orar. Colocar diante de Deus. Esperar a solução que vem do alto. A cada dia que passa, a cada informação contraditória que vem da OMS, nós chegamos à conclusão que eles sabem pouca coisa acerca dessa pandemia, desse vírus. A recorrência de contaminação, o uso das máscaras logo no início, que dizia que fazia mal para a saúde, agora é um elemento que todo mundo tem que usar. Então nós ficamos sem entender. Nós precisamos realmente do Senhor. Mas além da oração em tempos de aflição, a outra necessidade que possuímos é a confiança. Pode passar para a próxima tela, por favor, aí, Paulo. Esse deve ser um elemento sempre presente. E temos falado nesses salmos muito de confiança, porque Davi falou demais sobre confiança. Ele foi desprezado pelo povo, é o que diz o texto aí, verso 4 até o 11. Essas palavras aplicam-se de modo especial ao nosso Salvador. Ele fala aí no verso 6, sou verme e não homem. É uma declaração que evidencia o quanto as autoridades desprezavam a Cristo. Em seus dias, os patriarcas eram honrados. Nós temos ali na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Homens que foram honrados, homens afamados, respeitados, pareciam grandes aos olhos do mundo. Abraão, Moisés, Davi. Porém, Cristo é um verme, ou como um verme, e não um homem. A palavra verme era usada para tintura escarlate ou roxa, quando alguém fazia disso uma alusão aos seus sofrimentos sangrentos. Sofrimentos terríveis. Um verme é uma criatura que vive geralmente no solo, indefesa, frágil e, acima de tudo, indesejável. Indesejável. Isaías 52:14 predisse que o Messias seria terrivelmente desfigurado por seus inimigos e nem sequer pareceria mais um humano. Ele seria deformado por causa dos nossos pecados, ou em decorrência dos nossos pecados. Os homens não confiaram em Jesus. Ele foi reprovado como um homem mau, como um blasfemador, como um violador dos sábados, como um bebedor de vinhos, um falso profeta, um inimigo de César, do imperador. O povo desprezava, foi ridicularizado como um homem que não apenas enganava o povo, mas enganava a si próprio. Todavia, a despeito de tamanha adversidade e atmosfera de desconfiança, o Senhor Jesus confiou no Pai. E ainda hoje, a nossa sociedade coloca em xeque a pessoa de Jesus. Jesus é ridicularizado pelas produções artísticas, nos debates, entre os intelectuais. Ele ainda é ridicularizado. A confiança em Cristo é colocada em xeque. Mas, meus irmãos, Cristo confiou no Pai. O próprio Davi aprendera a confiar no Senhor desde a mais tenra idade. E não estava prestes a ceder. Os homens podem me desprezar, mas tu és o que me tiraste do ventre, é o que Davi diz. Eu sei quem é o Senhor. O Senhor me guiou por toda a minha vida. Eu não vou desconfiar do Senhor jamais. O verbo confiar é usado 3 vezes nos versículos 4 e 5 e também no versículo 8. E, meus irmãos, nós precisamos confiar em algo ou em alguém. Nós precisamos. Nós precisamos confiar nos nossos cônjuges. Nós precisamos depositar uma confiança nos nossos pais. Nós precisamos confiar nos nossos filhos. Nós precisamos confiar no nosso pastor, nos nossos presbíteros. Há uma necessidade, parece que nós fomos criados com essa necessidade de confiar. Mas já notaram que as pessoas sempre nos desapontam
sempre nos desapontam, de alguma maneira. Seja o cônjuge, seja os filhos, seja o pastor, seja a igreja, os irmãos de sangue. Ah, como é complicado essa convivência com irmãos de sangue. Eu lhe digo uma coisa, quanto mais gente, mais difícil. Não é fácil isso não. Eu tenho 8 irmãos. Eu já perdi as contas dos sobrinhos, confesso aos irmãos. Acho que deve ter uns 25. Não é fácil não, irmãos. E às vezes ficamos desapontados, desanimados. E algo que Deus tem me ensinado esses dias com esses desapontamentos com o homem é que quando o homem falha, nós precisamos entender que a nossa real confiança deve estar no Senhor. Por isso que o casamento é no Senhor. Por isso que se cria filhos no Senhor. Por isso que tudo tem que ser no Senhor. Porque se a minha esposa for uma mulher que teme a Deus, eu posso confiar nela. Porque ela vai ser fiel a mim, ser leal a mim, por causa do amor que ela tem a Deus em primeiro lugar. E não por causa do amor que tem a mim, mas primeiro a Deus. Então, quando nós ficamos desapontados com algumas pessoas, isso está demonstrando que a nossa real confiança deve estar no Senhor. E nós precisamos confiar, não tem jeito, é necessário confiar. Temos de confiar. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, mas isso se torna muito difícil quando as suas evidências estão embaçadas. Quando as suas consolações são aparentemente suspensas, não vêm, não chegam. Nossa comunhão com Ele é de alguma forma prejudicada. Nos tornamos áridos, secos e infrutíferos espiritualmente. Quando você ora e parece que o céu está de bronze, fechado. Quando você não vê a solução para o que está à sua volta. É complicado confiar em Deus nesses momentos. Matthew Henry, um pastor presbiteriano inglês, do final do século XVII, falando sobre a confiança, disse as seguintes palavras: mesmo que Ele, ou seja, Deus, me mate, mesmo que Ele me mate, eu ainda confio nele. Ainda que Ele não me responda imediatamente, eu continuarei orando e esperando. Ainda que Ele esteja em silêncio, eu não me silenciarei. Essa é a verdadeira confiança que temos de expressar em Deus. Mas além de orar ao Senhor e confiar nele, mesmo em momentos de aflição, uma outra necessidade que temos para vislumbrar o amor de Deus, independente do que nos ocorra, é sempre ter em vista a redenção. Nunca perder de vista o foco da nossa redenção. Verso 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã. Davi olhou ao redor e viu os seus inimigos. De tão selvagens, ele comparou esses seus inimigos a animais, touros, e mordida gananciosa do leão. Bazã era uma região fértil. Os touros selvagens rodeavam a sua presa e então atacavam para matá-la. Antes de comer, eles matavam as presas. Os leões dispensam qualquer tipo de comentário. Pode olhar lá no National Geographic ou qualquer vídeo na internet de leões atacando suas presas. Aí os irmãos vão entender. Então não vou nem comentar. Eles eram os carniceiros de plantão. O povo que participou da prisão e condenação de Jesus não passava de um bando de feras selvagens atacando o Redentor. E esse povo éramos nós, nos nossos pecados, na nossa ignorância. As roupas de Cristo foram removidas. Ele foi literalmente pregado numa cruz. Os pregos foram cravados em suas mãos e pés, dependurado entre o céu e a terra, redimindo o mundo. A imagem mais significativa, se nós tivéssemos alguma imagem na igreja cristã, elas foram abolidas no período da Reforma Protestante por causa da idolatria. Mas em algumas igrejas da Reforma eles conservavam algumas telas,
algumas telas pintadas de passagens dos evangelhos. Nós abolimos por completo as imagens. Mas se tem uma imagem que é rica e que é altamente significativa para a cristandade, é Cristo pendurado na cruz. Ele fica suspenso exatamente entre o céu e a terra, religando o mundo caído com Deus. É como se fosse uma reconexão. É isso que Jesus faz. Então, dependurado entre o céu e a terra, seu corpo estava desidratado, ele foi tomado de uma sede intensa, até que ao fim, a morte, desfaleceu como a água que se esvai, como que escorre, e o seu coração derreteu como cera, se tornou um caco de barro. É impressionante como Davi descreve aqui a crucificação, pois essa não era uma pena capital dada em Israel naqueles tempos. É pouco provável que ele tenha presenciado esse tipo de execução. Davi, o salmista profético, viu o que aconteceria com o Messias séculos depois. Por fim, versos 19 a 21, Davi olhou para o alto, olhou para o Senhor e orou pedindo mais uma vez pelas forças de que precisava. Deus cuidou do seu Cristo desde o nascimento. Quando o Senhor Jesus nasceu numa estrebaria, deitado em uma manjedoura, num coxo de animais, onde os animais se alimentavam, imediatamente ele foi exposto à malícia de Herodes e seus pais foram forçados a fugir com a criança para o Egito. Quando ele era menino, Deus o amou e o chamou do Egito. Deus cuidou do seu Cristo. Deus cuidou de cada um de nós até o presente momento. E o que nos moveu até aqui, além da misericórdia? A esperança na redenção. Uma mensagem que deve estar sempre realçada em nossos corações. Nessa manhã, nós celebraremos a ceia do Senhor. Dentre tantas verdades, nós olhamos para a nossa esperança realizada. Essa ceia tão singela de elementos físicos aponta para uma farta e abundante ceia, as bodas do Cordeiro, que as ovelhas do Senhor vão ter com ele na consumação dos tempos. Então, a vida aqui na terra, ainda que os pés estejam na terra tomados de aflição, ainda que os nossos pés descalços caminhem pelas estradas pedregosas, doloridas, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração deve estar na esperança da redenção com o Senhor. A redenção eterna. E foi isso que fez com que Paulo escrevesse aquelas palavras, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao eterno peso de glória acima de toda a comparação. Só consegue ter essa perspectiva quem tem um olhar mais adiante para a redenção com o Senhor. E eu concluo, irmãos, independente do que nos ocorra, servimos a um Deus que nos ama. Esse salmo do servo sofredor aponta para o sofrimento do nosso Cristo, mas nos ensina algumas lições. Mesmo na cruz, ele orou 7 frases. Um elemento que deve estar sempre presente, a confiança em Deus. Numa das 7 frases ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, em tuas mãos eu confio toda a minha vida. E sempre ter em vista a redenção. Todo aquele sacrifício de Cristo tinha um objetivo, a redenção do seu povo. Que ao nos depararmos com este salmo messiânico, Deus nos ajude a mantermos os nossos pensamentos fixos no nosso Salvador e ser tão afetados pelos seus sofrimentos quanto pela influência da sua graça. Que sejamos afetados pelo sofrimento de Cristo, mas que sejamos afetados pela sua maravilhosa graça.